Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre como você deve fazer para escolher uma ação de uma empresa aí para investir, né? Isso é uma coisa que é uma dificuldade que aparece aí quando a gente começa a investir em ação, né? De repente você estudou um pouquinho, viu que pode ser bastante interessante investir em ações, mas aí quando você vai lá, abre uma conta na sua corretora e começa o trabalho de escolher uma boa ação, você percebe que gera uma certa confusão, né? Devido ao grande número de empresas que a gente tem listado na bolsa hoje. Então assim, o que eu digo é que, primeira coisa, você tem que saber o que você quer com uma ação, né? Qual que é o seu objetivo? É especular ou é se tornar sócio de boas empresas? Então, o que eu digo é o seguinte: você tem sempre essas duas opções. Aqui você já consegue filtrar muita coisa. Então, você quer especular ou você quer se tornar sócio? Se você quer especular, o que é isso? Você vai procurar empresas que estão com preço baixo, compra na expectativa de que ela vai subir, e assim que ela subir você já vende. De repente você pode vender no mesmo dia, você pode vender dentro de 5 dias, você pode vender dentro de uma semana, um mês, mas o seu objetivo é esse, é você comprar no preço baixo e vender quando subir. Agora, se você procura ações para se tornar sócio, aí você não vai vender, você vai montar posição. Aí já são outro tipo de ações que você vai procurar. Então olha só, se você deseja especular, o que você vai se basear? Análise técnica, tá? Então você vai ter que estudar um pouco sobre como analisar os gráficos. Aí através dos gráficos é que você vai ter o sinal de que essa empresa está na hora de comprar ou na hora de vender. Outra coisa, essa empresa tem que ter liquidez. Porque o que é liquidez? Liquidez é o volume de negociação. Porque imagina que você quer especular numa empresa que não tem liquidez. Aí você compra lá a R$10, por exemplo. Você quer vender a 12 para realizar um lucro, mas não tem ninguém que quer comprar de ti a 12. E você fica preso nessa ação. Então, esse seria o caso de uma ação que não tem liquidez. Agora, tem ações na bolsa, como Petrobras, Vale, Gerdau, por exemplo. São ações que têm uma liquidez diária gigantesca. Então, você consegue entrar e sair no próximo segundo. É muito rápido. Você não tem problema nenhum para entrar e sair de uma empresa dessa. Então, isso é um fator importante se você quer especular. Tem que ter liquidez, tá? Outra coisa, a volatilidade. De nada adianta você resolver especular numa empresa que ela não é volátil, né? Volátil, o que é? O preço tem que mexer, né? Então, por exemplo, a gente teve aí agora nos últimos dias um problema aí com a Petrobras, devido a uma série de coisas que está acontecendo no nosso país aí, né? E a Petrobras simplesmente despencou. Então, isso é uma empresa muito volátil. O cara que quer especular, eu não estou dizendo que a Petrobras seja a melhor, mas é uma boa opção para especular. Por quê? Porque ela tem muita liquidez, você entra e sai a hora que você quiser, e ela tem muita volatilidade. Ela caiu aí 40% em 2 semanas. Então é muita coisa. Isso aqui faz com que você possa entrar e sair com diferença de preço muito grande. É claro que você precisa acertar na análise, né? Senão vai acabar perdendo dinheiro, tá? Eu não gosto muito disso, porque eu acho que você acaba perdendo mais dinheiro do que ganhando. E também depois tem toda a questão de imposto de renda, que é complicado declarar imposto de renda aí para fazer especulação com ações. Eu prefiro especular com outras coisas dentro da bolsa de valores. Mas enfim,
essa aqui é uma forma de você investir em ações, tá? Agora, a outra opção é você se tornar sócio. Particularmente, eu acho que essa é a melhor forma de você investir em ações. O que é se tornar sócio? O que você precisa para escolher uma empresa? Você precisa analisar o balanço da empresa. Aí, nesse caso, não interessa se a empresa está caindo o preço, se está subindo o preço. Você tem que analisar o balanço da empresa. Isso a gente chama de análise fundamentalista. Você tem que ter um fundamento, ou seja, você vai investir em empresas boas, né? Você vai lá, escolhe uma empresa, analisa o balanço dela, faz uma análise fundamentalista, vai observar se essa empresa dá lucro, se ela tem crescimento, se ela tem uma dívida equilibrada, se ela tem um bom gerenciamento, a gestão dessa empresa é boa. É claro que isso não é uma coisa tão fácil de você avaliar, você vai ter que estudar. Mas se você conhecer esse princípio aqui que eu estou falando, se você conseguir separar o seu objetivo, identificar o seu objetivo, você quer especular, você tem a ideia de comprar hoje e vender daqui uma semana com lucro, ou você não se importa em se tornar sócio de uma empresa, você quer ficar lá 1 ano, 2, 5, 10 ou 20 anos ou a sua vida toda posicionado numa ação, se você gosta disso, que é o que a gente chama de buy and hold, aí você vai precisar dessas técnicas aqui para escolher. Você vai ter que analisar o balanço da empresa, você vai ter que fazer uma análise fundamentalista para ver como que anda, qual que é a saúde dessa empresa. E a partir do momento que você analisou, encontrou boas empresas para se tornar sócio, se tornou sócio dessas empresas, não interessa o preço. Não interessa. Por quê? Porque você vai simplesmente montar posição. Então o seu objetivo não é comprar por 10 e vender por 15, e sim aumentar a sua posição. Hoje você tem 100 ações, daqui a pouco você tem 1000, daqui a pouco você tem 10 mil, 100 mil, 1 milhão de ações dessa empresa, e esse é o objetivo. É cada vez você acumular um número maior de ação dentro dessa empresa. E para isso, comprar sempre que cair o preço. Isso aqui é o que vai te ajudar muito, tá? Não que você só vai comprar se o preço cair, mas olha a diferença da análise técnica. Análise técnica, você compra quando o preço está baixo e vende quando o preço está alto para realizar um lucro, né? Porém, se você compra, vamos supor assim, então, você comprou a 10, o preço foi a 12, você vende, você sai com R$2 de lucro por ação. Porém, o que acontece é o seguinte, se você comprou a 10 e a sua leitura estava errada, o preço caiu para 8, o que você vai fazer? Você vai ter que vender. Você não pode ficar ali assistindo o seu patrimônio ser destruído, né? Você não vai deixar ela chegar a 6, a 4, a R$2 e o seu patrimônio ser destruído. Então você comprou a 10 com uma leitura te mostrando que ela ia subir para 12. Porém a sua leitura foi errada, ela caiu para 8, o que você vai fazer? Você vai zerar a sua posição, não vai ficar ali. Isso seria análise técnica. Agora, a análise fundamentalista, que é o que a gente está falando aqui agora, você vai montar posição. Então, imagine que você comprou a 10. Se o preço caiu para 8, o que você vai fazer? Você vai comprar mais. Se o preço caiu para 6, você vai comprar mais. E você vai sempre comprando mais, e dessa forma você vai aumentando a sua posição dentro da empresa. O que vai fazer com que você continue sempre comprando mais? Análise fundamentalista. É claro que se você só vai continuar comprando sempre mais, desde que a empresa mostre para você que ela ainda continua com uma administração saudável. Porque uma coisa é o balanço da empresa, é a gestão dessa empresa, é a saúde dessa empresa. Outra coisa é o preço, que é o mercado que faz, né? Então, de repente, saiu uma notícia lá no Jornal Nacional que não tem nada a ver com o gerenciamento dessa empresa, todo mundo se assusta e vende, a bolsa está só caindo e todo mundo está vendendo. É óbvio que o preço vai cair, todo mundo está vendendo, o preço vai cair. O cara que ele está baseado na análise técnica,
ele vai vender, né? O preço está caindo. Se ele está posicionado, ele vai vender para zerar a posição. Se ele não está posicionado, ele vai vender para ganhar na queda, tá? Mas ele vai vender. Agora, você que opera no método Buy and Hold, que você quer se tornar sócio da empresa, aí você vai dar uma olhada nos balanços da empresa para ver o que aconteceu. Por que está caindo tanto o preço? Deixa eu ir lá dar uma olhada. Vai lá, dá uma analisada no balanço. Poxa, tá tudo certinho. Continua um caixa equilibrado, continua dando lucro, continua crescendo. Então você sabe que não tem nada a ver com a saúde da empresa. E sim é o mercado que está caindo. Nesse caso você faz o quê? Compra mais. Compra mais porque daqui a pouco a bolsa volta a subir, o preço para de cair e você aproveitou da queda para aumentar sua posição. E agora é só alegria. Você vai ter uma posição ainda maior dentro dessa empresa. Então é assim que funciona, gente. Bom, isso aqui, quando você decide então se você quer se tornar um investidor fundamentalista ou técnico, você consegue filtrar muita coisa aí já do mercado. Aí você vai ter que ir para o segundo passo, que é o quê? Estudar, né? Estudar as técnicas para cada tipo de investimento, tá? Eu vou mostrar um pouquinho aqui para você ter uma noção, comparar assim. Eu vou procurar duas empresas aqui que estejam bem diferentes assim o balanço delas, para a gente ver como é fácil enxergar uma empresa que teoricamente não vai bem das pernas e outra que aparenta ter uma boa administração. Vamos lá. Então olha só, gente, eu vou dar uma olhadinha aqui só para a gente ter uma noção de como anda a saúde de duas empresas aqui. Não são do mesmo setor, tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui, ó, Brasil Agro, que é exploração de imóveis, e também vou dar uma olhadinha na Grendene, tá? Que fabrica calçados aí, né? Só para a gente ver a diferença. Então, esse site aqui, ó, é bem interessante para quem quer se tornar um investidor buy and hold, né? Comprar e se casar com a ação. Se casar não, né? Ficar com ela enquanto a empresa tiver saúde. A partir do momento que ela não for mais uma empresa com uma administração saudável, não tem mais por que se tornar sócio. Então, esse site aqui, ó, Fundamentos, é muito bom para isso, tem várias informações. Conforme você vai estudando, você vai aprender a usar todos esses números aqui. Mas o que eu diria assim, ó, o princípio básico para você bater o olho e já dizer não, eu quero essa ação ou eu não quero. Você vem aqui, ó, em balanço patrimonial. Olha só, ativo dessa empresa não sai do lugar. Ela não, desde 2009 até 2018 ela não sai muito do lugar. Outra coisa, a dívida dela. Então, olha só, em 2008, 2009 ali, ó, essa empresa não tinha dívida. Ela veio aumentando gradativamente a dívida. Aqui, ó, já é um sinal de que essa empresa começou a se perder em algum momento. Chegou aqui, ela conseguiu dar uma recuperada e a dívida continuou aumentando e zerou o caixa. Ó, aqui ela passou de zero e ela começou a ter uma dívida. Então, ela veio demonstrando ao longo dos anos que ela tinha alguma coisa errada. Vamos comparar aqui com a Grendene. Olha só, olha aqui o ativo, né? Então, se a gente for comparar os ativos dela aqui, ó, olha como ela não sai do lugar. Essa aqui é a Agro, né? Eu não estou indicando, né, gente, que você deve investir em Agro ou em Grendene, mas o objetivo aqui é que você bata o olho rápido e veja como que anda a saúde da empresa. Agora, olha só os ativos da Grendene. A empresa vem crescendo gradativamente ao longo dos anos. A dívida, ó, sempre negativa, ou seja, sempre sobrando dinheiro em caixa. Ela veio aumentando o dinheiro em caixa, veio diminuindo a dívida, ó. Quando chegou aqui, provavelmente o quê? Fez algum investimento, né? Então aumentou um pouco a dívida, mas nada que não conseguisse pagar, porque olha só, sempre com dívida negativa, ou seja, sempre tendo mais dinheiro em caixa do que dívida, tá? Porque não tem problema nenhuma empresa fazer um financiamento para expandir, desde que ela tenha dinheiro em caixa em recursos para conseguir pagar essa dívida, né? Então olha só, fez a dívida e
foi pagando, hoje ela tem, ó, tá sobrando aqui, ó, mais de 1 bilhão, tá? Então, assim, é um exemplo de boa administração, né? Patrimônio líquido, olha como vem crescendo o patrimônio líquido da Grendene ao longo dos anos. Se a gente for ver aqui, ó, o patrimônio da Agro, ela não sai do lugar, ó. Faz tempo que ela não sai do lugar, tá? Mas, além disso, tem uma coisa que é muito importante. Se a gente vem aqui em demonstrativos e resultados, ó, se você vai se tornar sócio de uma empresa, o que é a primeira coisa que você quer saber? Se a empresa dá lucro, né? Porque se essa empresa não dá lucro, por que tu vai se tornar sócio de uma empresa que não dá lucro? Então é a mesma coisa assim, ó, você tem que pensar, eu vou me tornar sócio de uma padaria. Poxa, você quer saber se essa padaria dá lucro, né? Porque se você pergunta lá pro atual dono, quanto se fatura por mês, então, cara, eu tô fechando todo mês negativo. Tu vai querer botar o teu dinheiro em cima dessa padaria para se tornar sócio? Não vai. Agora, se ele te mostra lá o balanço, ele te mostra que todo ano ele vem tendo um 10, 15% de aumento no lucro, pô, é uma empresa boa para você se tornar sócio. Aqui na bolsa não muda, é a mesma coisa. Então, olha aqui o lucro que a gente tem ao longo dos anos com essa empresa, por exemplo, a Agro, né? Ela não consegue lucrar, ó, deu um pouquinho positivo aqui, ficou negativo, positivo, daqui a pouco não lucrou de novo, teve prejuízo. Em 2015 ela deu um salto no faturamento dela, daqui a pouco já se perdeu de novo. Então ela não é linear, ela parece que ela vem perdida, lucra, perde. Esse verde aqui, gente, o que é? São os proventos. Você sabe que quando a gente investe em ação para se tornar sócio, a gente recebe com uma certa frequência, né? Algumas empresas pagam 2 vezes por ano, outras 1, outras 5 vezes, 6 vezes, que são o quê? São proventos. Ela divide com você, com o acionista, o lucro, tá? Então, empresas que elas faturam, que elas lucram todos os anos, ela sempre vai conseguir te pagar dividendos. Então, olha, esse verde aqui são os dividendos, ó. Olha só. Aqui ela nunca conseguiu pagar, né? 2009, 10, 11. Em 2014 ela conseguiu pagar um pouquinho, ó. Mas ela ainda pagou sem poder, né? Porque ela não faturou e ainda pagou, ou seja, está se endividando. Aqui ela faturou bastante e conseguiu pagar um pouquinho mais de dividendos. Daqui a pouco já ficou negativo. Então, assim, ó, o que eu quero que vocês vejam o que é. É uma empresa que ela não tem lucros consistentes, então ela não vai, provavelmente ela não vai conseguir te pagar os dividendos lá com uma certa frequência. É claro que isso aqui, gente, é a primeira análise. O que eu estou considerando aqui é o seguinte: você está entrando nesse mercado, você ainda não tem o conhecimento para se aprofundar na análise de uma empresa. Então você pode simplificar esse negócio. Vem aqui, ó, primeira coisa, olha o lucro. O investidor que ele já está anos nesse mercado, que ele consegue se aprofundar mais, é claro que ele vai pegar, ele vai bater o olho nisso aqui, ele vai de repente ver o que está acontecendo e ele vai mais a fundo nessa empresa. De repente essa empresa, sei lá, ela mudou de gestor, ela está com planos aí de reformular uma série de coisas na administração dela, e essa empresa aqui pode voltar a crescer e crescer muito, e você ganhar muito dinheiro com ela. Mas aí isso aí exige um conhecimento muito aprofundado de análise para você tomar uma decisão dessa. Então, assim, quando eu vejo isso aqui, eu não estou dizendo que essa empresa, que é a Agro aqui, que ela é uma empresa ruim. Mas os primeiros sinais vitais dela mostram que ela não vai bem das pernas, tá? Então, é difícil, se você não tem o conhecimento para analisar e saber se ela vai recuperar, a mesma coisa que você jogar numa loteria, né? Então, quando a gente está começando, a gente já deve pegar empresas que demonstram que ela tem uma saúde financeira, porque daí a chance de você errar é menor. Agora, se a gente for fazer essa comparação aqui com a Grendene, vamos colocar aqui demonstrativos de resultado, para a gente ver o lucro dela. Então, olha só, a receita, né? A receita dela ela vem crescendo, tá? Desde 2009 até 2018, que agora 10 anos de crescimento da receita, tá? O lucro, então, né? Olha o lucro dela.
Há 10 anos essa empresa vem aumentando o seu lucro consistentemente. Agora aqui ela deu uma quedinha, né? Talvez aí porque a nossa economia deu uma esfriada agora em 2018, ela deu uma leve aliviada aqui, mas isso é normal, ó. Sempre que a gente passou por algumas dificuldades aí na nossa economia, ela dá uma aliviada, mas ela segura a barra, volta a crescer, dá uma aliviada, segura a barra, volta a crescer e assim vai. E olha só a parte que mais nos interessa aqui para o investidor, que são os proventos. Que o que é? A parte do lucro da empresa que ela divide com os acionistas. Isso aqui, gente, é o mais interessante. Por quê? Porque o investidor buy and hold, o cara que compra uma ação para se tornar sócio, o objetivo principal o que é? Você viver de renda, né? É você montar uma posição tão grande dentro dessas empresas aqui. Tão grande não, mas eu digo assim, uma posição grande o suficiente para que os proventos paguem suas contas. Quando você atingir isso, você não precisa mais trabalhar e você vai curtir a vida. Por quê? Porque aí o seu dinheiro vai trabalhar para você. Tá? Então, todos os meses você tem uma participação dentro dessas empresas suficiente para todos os meses os proventos cobrir seus custos e você vai viver dos dividendos, dos proventos que ela te paga. E para isso você precisa de empresas que paguem, né, os proventos consistentemente, porque você não vai ficar à mercê da sorte, né? Talvez esse mês eu vá ter dinheiro, talvez o mês que vem eu não vá ter. Então você precisa de empresa com lucros consistentes. E empresas como essa aqui, olha que exemplo, olha que coisa bonita de a gente olhar o gráfico de lucro dessa empresa. Ela vem lucrando consistentemente nos últimos 10 anos e os proventos, olha só, vem aumentando também consistentemente. Ela sempre paga provento e de 2015 mesmo para frente, né? Ela vem em escadinha aqui, ó, sempre aumentando, tá? Então, gente, quando a gente bate o olho, eu vou dar uma olhadinha até na dívida aqui, ó, da demonstrativo de resultados. Aqui, balanço patrimonial, né? Olha só. Eu já tinha visto aqui, né? A dívida dessa empresa só vem diminuindo, tá? Cada vez ela vai tendo mais dinheiro em caixa, cada vez ela vai aumentando o seu faturamento. Então é um exemplo de uma empresa que nos últimos 10 anos ela vai bem. Mais uma vez eu falo, não estou recomendando Grendene. Isso aqui a gente está olhando para o passado, tá? Aí você vai ter que fazer uma análise um pouco mais aprofundada para ver quais são as previsões para o futuro. As previsões mostram que ela vai continuar crescendo aqui. Show de bola, você vai continuar sócio. Mas, poxa, se uma empresa cresceu nos últimos 10 anos de uma forma tão consistente, é quase certo que ela vai continuar crescendo. A probabilidade é muito grande, né? O que eu quero dizer é assim, a probabilidade de essa empresa aqui continuar crescendo é muito maior do que essa aqui, porque olha como está perdido o lucro. Então, pode acontecer de essa aqui disparar, crescer e a Grendene daqui para frente começar a cair. Mas, poxa, essa probabilidade é muito menor. Então, como quem está começando não tem tantas ferramentas e tanto conhecimento para fazer uma análise mais profunda e enxergar isso, então é mais fácil você fazer uma análise simples aqui, ó, olha o lucro, e você tem uma chance bem maior de aceitar aí pela probabilidade baseado no que os últimos anos estão nos mostrando. Tá, então isso aqui foi só uma forma aí rápida de mostrar como não é tão difícil assim de você encontrar boas empresas na Bolsa de Valores para se tornar sócio, tá? Se você tem alguma dúvida, gente, deixa aí nos comentários. Não entendeu alguma parte do que eu expliquei aqui, deixa nos comentários aí, eu vou tentar ajudar. E se você quer que eu faça, de repente tem interesse que eu faça algum vídeo me aprofundando um pouco mais em alguma coisa do que eu mostrei aqui, deixa aí nos comentários também que eu vou fazer, tá? Deixa o joinha aí para ajudar o canal, compartilha com seus amigos esse vídeo aí, se inscreve no canal. E vamos lá, bons investimentos para todo mundo aí, galera. Até a próxima, valeu!